Olá, professor! Olá, professora! Você sabe o que são objetivos e metas acadêmicas? E qual a relação disso com o PEI de alunos com TEA? Fica comigo que eu vou te ajudar a entender melhor. Tenho recebido essa dúvida de muitas professoras, de muitos professores, e o vídeo de hoje é justamente para tornar a sua prática cotidiana mais assertiva. Eu sou Alessandra Freitas, especialista em aprendizagem, alfabetização, inclusão, professora e formadora de professores há mais de 20 anos. E agora, Lê? Bom, para entender melhor, eu trago aqui uma dúvida enviada pela professora Maria Júlia. Ela me enviou uma situação que tem vivido em seu dia a dia, e é a partir dessa experiência que nós vamos justamente construir juntos e juntas esse percurso de hoje. Vamos falar então do caso do aluno Eduardo. Ele tem 6 anos, está no primeiro ano do ensino fundamental e apresenta o transtorno do espectro autista, nível 2 de suporte. Ele já consegue reconhecer rótulos, conta com uma família muito presente, muito parceira da escola e realiza o acompanhamento terapêutico com fonoaudiólogas, psicólogas e faz também a terapia ocupacional. Na escola, a sua professora é a Maria Júlia, que nos escreveu perguntando um pouquinho sobre os objetivos acadêmicos. Bom, a turma da Maria Júlia é composta por 32 alunos e ela traz ainda algumas informações importantes. O Eduardo é verbal, mas tem baixa interação com os colegas. Ele utiliza a comunicação alternativa aumentativa de forma funcional, ainda que de uma forma mais mediana. Ele não demonstra grande sensibilidade a barulhos intensos e repetitivos, mas possui uma forte preferência por seu elefante de pelúcia, que se torna ali um importante recurso em momentos de autorregulação. Nessas situações, ele pode ainda apresentar episódios de autoagressão, segundo a Maria Júlia. Apesar disso, o Eduardo é uma criança muito carinhosa, mas enfrenta dificuldades para expressar sentimentos, emoções. Um quadro muito comum no nosso dia a dia, não é, professor, professora? É baseado neste contexto que nós vamos conversar, então, sobre o que são objetivos acadêmicos, o que são metas acadêmicas que precisam estar presentes no meu PEI. E agora, Lê, o que fazer? Como elaborar? Como construir? Fica comigo. Vamos juntos e juntas nesse percurso para que aí o seu dia a dia, a sua construção, o seu percurso na construção de saberes junto ao seu aluno seja de fato mais leve, mais robusto e real. O que são então objetivos acadêmicos e metas acadêmicas? Os objetivos, eles são descrições claras e específicas do que o aluno precisa aprender ou desenvolver no processo escolar. Eles não são objetivos vagos e devem envolver as metas pedagógicas que orientam a prática do professor, a nossa prática, e permitem acompanhar o progresso desse meu estudante. Existe uma diferença entre objetivos e metas, que é o que a gente vai falar agora. Os objetivos, eles são mais amplos. Eles definem a direção ou o propósito do que se deseja alcançar. Não precisa estar atrelado a números ou a prazos determinados, exatos, mas devem deixar claro o que se espera do aluno em termos de aprendizagem, em termos de desenvolvimento. Então, notem, ele é mais amplo, ele é mais claro. Nós temos que ter um cuidado para que ele não se torne confuso e atrapalhe a nossa prática. Vamos pensar no exemplo do Eduardo, que nós falamos há pouco, da situação enviada pela professora Maria Júlia. Neste caso, o objetivo pode, por exemplo, ser ampliar as habilidades de leitura, reconhecendo palavras familiares e relacionando essas palavras com imagens. E a meta? A meta, ela é mais específica, ela é mensurável.
Ela me apoia nesse acompanhamento, nessa construção de cada uma das etapas dos saberes deste meu aluno. Ela define quanto, como e até quando o objetivo deve ser atingido. Sempre vem acompanhada de critérios observáveis e também de um prazo. Então é importante que eu pense inicialmente que prazo é esse. Vamos lá de novo pensar na situação do Eduardo, porque aí fica mais claro a nossa construção. Até o final do semestre, o Eduardo reconhecerá corretamente, adequadamente, 10 palavras familiares em cartões visuais, utilizando fala ou comunicação alternativa, em pelo menos 4 de 5 tentativas registradas que o professor vai desenvolver com ele. Então, o objetivo é o propósito geral, é o que eu quero que ele aprenda. A meta é a tradução desse objetivo em números, em critérios, em prazos. Como eu vou medir se ele alcançou aquilo que foi planejado, aquilo que foi executado? Quando eu falo em objetivos acadêmicos, eu estou falando da direção que eu desejo dar ao processo de aprendizagem. Lembre-se, a fala é processo de aprendizagem, a ação é processo de aprendizagem. Já as metas são os passos mensuráveis que vão me mostrar, enquanto professora, se o caminho está sendo ou não percorrido. Então, estou falando aqui com um olhar totalmente pedagógico. Então, o objetivo ele é mais amplo, mas precisa ser claro. A meta me apoia nesse acompanhamento, nesse monitoramento, na realização de cada passo, de cada desafio superado, de cada construção realizada. Então, eu preciso sim que tanto objetivos quanto metas estejam presentes no meu PEI, que é o Plano Educacional Individualizado ou Plano de Ensino Individualizado. Lembrando que ele é único para cada aluno e que, como o próprio nome diz, ele é individual, mas ao mesmo tempo ele é vivo e ele é flexível, porque as metas me apoiarão na verificação se esse objetivo planejado de fato está sendo alcançado. E é por isso também que nós reforçamos que esse primeiro objetivo ou esses primeiros objetivos e metas tenham uma periodicidade mais curta, porque à medida que o aluno vai conquistando, vai atingindo essas metas, eu trago a ele também uma segurança, uma questão emocional da conquista, do eu posso, do eu consigo. E para mim, professor, por meio dos meus registros, vai me apoiando para que eu saiba de onde continuar no dia seguinte e outros momentos que eu preciso rever esse meu objetivo e essas metas para saber se de fato a hipótese que eu tinha, a construção inicial que eu fiz, faz sentido para minha prática e para algo maior, que é a aprendizagem do meu aluno. Vamos pensar em outros exemplos para este caso? Para entender melhor a diferença entre objetivos e metas acadêmicas, vamos para o caso do Eduardo, então, olhando não apenas para a área voltada para a leitura. Mas vamos lá. Então, quando nós falamos em objetivo, nós estamos falando da direção, ok? Do propósito pedagógico. Por exemplo, na leitura, o meu objetivo é ampliar as habilidades de leitura reconhecendo palavras familiares. Já a meta é a tradução desse objetivo em algo mensurável, prático, com um prazo definido. Então, podemos dizer assim: até o final do semestre, Eduardo reconhecerá corretamente 10 palavras familiares com cartões, utilizando cartões visuais, usando a fala ou a comunicação alternativa, em 4 de 5 tentativas registradas. Lembrem-se, ação principal, registro. Ale, mas como isso funciona em outras áreas? Vamos pensar em exemplos também. Na matemática, o objetivo, por exemplo, é desenvolver noções iniciais de contagem. A meta torna isso concreto. Em 3 meses, o Eduardo contará até 5 objetos em sequência adequada, em até 80% das tentativas realizadas. E na interação social é possível? É.
O objetivo, por exemplo, é favorecer a interação com os colegas. Qual vai ser a meta específica para isso? Em 2 meses, Eduardo iniciará uma troca comunicativa com um colega em 3 de 5 oportunidades estruturadas que eu planejei previamente. Chegamos à conclusão de que os objetivos mostram para onde nós queremos ir e as metas nos dizem como saberemos que nós chegamos lá, ou que estamos chegando lá. O que eu pretendo então com esse vídeo, trazendo aqui a dúvida da professora Maria Júlia? Que você, professor, que você, professora, entenda que o objetivo dá a direção pedagógica e a meta traduz essa direção em algo mensurável, prático, verificável, fazendo com que a minha prática do dia a dia e as adaptações de materiais que eu vou fazer sejam de fato coerentes e tenham significado, sejam significativas para esse meu aluno. E aqui eu trago algo muito importante. Utilizem muito a questão da aprendizagem multissensorial, a vivência, a construção, para que isso faça sentido para o aluno. Trabalhar os 5 sentidos nessa construção, nessa adaptação de materiais que começam lá, quando eu fiz o levantamento das informações relacionadas a esse meu aluno, no bate-papo com a família, nas informações com a rede de apoio, com a rede colaborativa, quando eu tenho as informações do laudo e que eu vou compor esse documento, que é meu grande plano de voo, o meu grande mapa, um dos pontos principais desse meu PEI são os objetivos acadêmicos e as metas acadêmicas. Então, desmistificar o que compõe cada um e entender melhor vai facilitar a minha prática. E até mesmo, passado a periodicidade indicada de 1 mês, de 45 dias, eu consiga, de fato, entender, mensurar e ter segurança de todo o percurso que esse aluno está percorrendo, está construindo. E também identificar possíveis dúvidas, dificuldades que precisam ser revistas e que aí eu vou, num próximo PEI, fazer um ajuste para que aquele novo objetivo, ou esse mesmo objetivo, com outras metas, composto por outras metas, possam favorecer a construção de saberes desse meu aluno. Aqui eu trouxe alguns exemplos voltados à leitura, à matemática e à interação social. Mas ele se estende e pode ser realizado para todos os componentes curriculares que eu trabalho durante o ano e que está previsto ali na BNCC para que sejam trabalhados ao longo, no nosso caso, do primeiro ano do ensino fundamental, tendo o cuidado de entender as particularidades desse meu aluno, a composição dos seus interesses, de como ele interage, de como ele se comunica, para que, de fato, o que está representado no PEI seja algo real, possível, alcançável, e não o mero preenchimento de um papel. Eu sou Alessandra Freitas, espero ter apoiado você e desmistificado e esclarecido um pouquinho porque esses 2 pontos tão importantes presentes no PEI são fundamentais e são nossos aliados no dia a dia para que amanhã, quando eu for aí realizar as minhas atividades com meu aluno, eu possa desenvolver com segurança e que ao final desse período estipulado eu saiba de onde continuar, qual é a continuidade, qual é o próximo passo. Vamos pensar então em outros exemplos de objetivos e metas acadêmicas para o caso do Eduardo. Em história, nós podemos propor como objetivo ampliar a noção de tempo e memória, reconhecendo fatos da própria rotina e da sua família. Notem que é mais amplo. E as metas? Em 3 meses, Eduardo identificará adequadamente, com apoio visual, 3 eventos da sua rotina diária, como acordar, ir para a escola, dormir, em ordem cronológica, em 4 de 5 tentativas, por exemplo. E em geografia, Lê? Nosso objetivo pode ser desenvolver a noção de espaço e pertencimento, reconhecendo ambientes do cotidiano. E a meta, nesse caso, a gente vai pensar na temporalidade. Em 2 meses,
o Eduardo apontará ou indicará, por meio da comunicação alternativa, ambientes como sala, banheiro, pátio, quando solicitado, em 80% das oportunidades. Educação física. Posso ter como objetivo estimular a coordenação motora ampla e a participação em atividades coletivas. E a minha meta é, em 4 semanas, ele participará de um circuito motor simples, pular, correr, rolar, com apoio parcial, completando 2 a 3 etapas em 4 propostas estruturadas. E em ciências da natureza, é possível pensar? É sim. Um grande objetivo: reconhecer elementos do meio natural e do corpo humano, relacionando essas informações com experiências pessoais. E a minha meta, como é que pode ser pensada? Em 3 meses, ele identificará de forma adequada, usando a fala, o apontamento, a comunicação alternativa, 3 partes do corpo em si mesmo e com imagens, cabeça, mãos, pés, em 4 de 5 oportunidades registradas. E matemática, Lê, é possível? Sim. Um grande objetivo é desenvolver noções iniciais de número e quantidade. Nesse caso, a minha meta pode ser: em 3 meses, ele contará até 5 objetos concretos, associando número, quantidade, em 80% das tentativas, durante as atividades práticas do dia a dia, com apoio visual. E a alfabetização? Puxa, e agora um desafio, hein? O meu objetivo pode ser ampliar o reconhecimento de palavras e símbolos relacionando ao dia a dia, ao seu cotidiano. E a minha meta? Em 4 meses, o Eduardo reconhecerá e nomeará, por meio da fala, da comunicação alternativa, 10 palavras familiares. Mãe, escola, bola, água, elefante, que é o objeto que ele tanto gosta, em 4 de 5 tentativas registradas. Temos ainda o componente que as crianças amam muito, arte. Por meio de recursos artísticos, ele pode desenvolver a criatividade e a autorregulação. E qual será a minha meta? Em 2 meses, Eduardo participará de uma atividade de pintura ou colagem, permanecendo engajado pelo maior tempo possível que seja real a ele, com apoio parcial em 3 a 4 sessões. Concluímos então o quê? Que os objetivos, eles mostram o que queremos que o Eduardo aprenda ou desenvolva em cada componente, em cada área. E as metas vão deixar claro quanto, como, em quanto tempo ele deve e precisa alcançar esse aprendizado de forma observável e mensurável. Mas lembrando que aqui o tempo é algo muito particular. Quando eu falo permanecer o maior tempo possível para ele engajado em uma atividade, eu estou partindo de uma informação que eu já tenho, se ele permanece maior ou menor tempo sentado, engajado, com foco. E, inclusive, o meu PEI e os meus objetivos acadêmicos precisam contemplar e indicar um aumento gradual desse tempo em que ele vai permanecendo engajado nas atividades. Assim como quando eu penso no tempo destinado para cada atividade, eu preciso também considerar o tempo que esse meu aluno, naquele momento de interação, naquele momento de comunicação e também na dificuldade, sendo uma atividade mais simples, mediana ou mais difícil, que ele se dedicará a desenvolver aquilo. Aqui uma ressalva muito grande é considerar o tempo do aluno referente aos critérios do próprio aluno, no caso do Eduardo. Nós temos a informação que a Maria Júlia nos passou de que ele não se incomoda com barulhos repetitivos e nem com os sons da sala de aula. Então, esse é um fator muito positivo, porque o trabalho em grupo, porque a sala toda se anima, se engaja, fica aí toda animada. E geralmente os alunos, principalmente nessa faixa etária, causam os burburinhos, as risadas, as falas mais altas, que fazem parte desse contexto. E tá tudo bem. Então, ele tem esse fator também que apoia nessa interação. E notem que aqui também nós consideramos as particularidades, a comunicação alternativa,
A aumentativa, o apontamento, a fala, apesar dele ser verbal e utilizar a comunicação alternativa de forma funcional, é sempre importante trazer tudo isso de forma estruturada para que faça sentido para esse aluno. Notem que nós passamos pelos vários componentes curriculares como exemplos do que a Maria Júlia pode desenvolver. Esse é um primeiro passo para uma série de conquistas e desafios que esse aluno vai apresentar ao longo desse processo. Por isso, pensar sobre objetivos e metas acadêmicas é fundamental para o crescimento pedagógico desse aluno, educacional. E mais do que isso, entender como é que se dá o processo de aprendizagem desse meu aluno e quais são as intervenções educacionais, pedagógicas eu preciso realizar enquanto professor responsável por essa grande construção que é o aprendizado, a construção de saberes do Eduardo.